Queridos internautas que nos acompanham pela TV online, pelo YouTube e outros meios da comunicação virtual, sejam todos bem-vindos, sintam-se acolhidos em nossos corações, receptivos, para que possamos estudar as lições evangélicas do Cristo. E assim, iniciamos a nossa tarefa com a prece que vamos fazer. Pai de infinito amor, de bondade, proteja os teus filhos amados onde eles se encontrem, nos seus lares, em outros ambientes, para que eles possam sentir-se protegidos, envolvidos na tua amorosidade. E a cada um de nós, neste momento, que possamos receber aquilo que temos mais necessidade, aquilo que temos mais necessidade no fundo da nossa alma, e assim nos sentindo amparados e protegidos, iniciamos em nome de Deus as nossas atividades. Assim seja. O meu nome é Maria Inês, sou trabalhadora da casa, e o nosso tema hoje é o capítulo 7 desta obra Seja Feliz Hoje, de Joana de Ângeles, através da psicografia de Divaldo Franco. Esta obra, ela nos proporciona reflexões belíssimas para que possamos viver aqui nesse plano físico a felicidade, momentos de plenitude ao qual a nossa casa planetária nos comporta. Se introjetarmos, se praticarmos as lições amorosas de Jesus, de acordo com a doutrina espírita. A força do bem. O bem é tudo aquilo que está de acordo com as leis divinas que proporcionam o bem-estar, o equilíbrio e a felicidade. O contrário do bem é o mal, e o mal é o afastamento das leis de Deus. É tudo aquilo que nos faz sofrer, que nos faz chorar, que traz desequilíbrio e sofrimento físico e moral às criaturas. Mas por que o mal existe? Pelo desconhecimento do bem, pela nossa ignorância das leis que regem o universo, pela nossa imaturidade espiritual. Mas o capítulo de hoje, ele inicia abrindo uma janela do panorama em que estamos vivendo na atualidade, mas ele não é muito belo, porque nós nos defrontamos com calamidades, com pandemias, com falências comerciais, tragédias afetivas, dores, traições, desgostos e outros mais. Parece que o infortúnio, ele predomina no contexto social, porque nós estamos diante da violência, da drogadição, do sexo em desalinho, do terrorismo, das culturas, da futilidade, da ânsia do poder, da ânsia pela glória efêmera e passageira. Frente a tudo isso, dá a impressão de que
A humanidade, ela está regredindo, porque paira na nossa mente, nos nossos corações, a ideia de que o mal prevalece, porque o vemos por toda parte e ele é barulhento. Mas o bem é silencioso, o bem é invisível. Manifesta os seus atributos de honradez, de caráter e de bom senso em diversos indivíduos, em diversos setores da sociedade, que laboram incessantemente, dia e noite. São os missionários do bem, do progresso, da verdade, porque já compreenderam o que nos diz Marcos, no capítulo 9, versículos 32 a 45. Que o Filho do Homem não veio para ser servido, mas veio para fazer o bem. O Divino Senhor nasceu humilde entre os animais, longe das grandes cidades e outras mais. O orientador das esferas resplandecentes rejubilou-se numa casinha rústica de Nazaré, o construtor do orbe. Ele manejou o serrote numa carpintaria anônima, prometido dos profetas, escolheu a simplicidade para instituir o reino de Deus e da verdade. O Mestre Celeste conviveu com os infelizes, com os desalentados de toda sorte. O Príncipe do Bem não desdenhou as vítimas do mal, amparando as mulheres desventuradas, sentando-se à mesa com os desvalidos, com os pecadores, andou no meio da multidão dos leprosos, dos cegos, dos estropiados. O emissário do Pai manteve-se fiel até o fim e o bem venceu. Como nós podemos utilizar a força do bem que há em nós para que possamos buscar o reconforto, acender a chama da esperança e manter a calma? E aqui trazemos um exemplo da Madre Teresa de Calcutá, que certa ocasião ela foi visitar uma amiga enferma num leito de um hospital. A enferma, paralisado à cama, não podia nem cantar. Perguntou à religiosa se ela ainda fazia caridade e ela respondeu que sim, dentro das minhas possibilidades. E então, veja, eu não posso mais me movimentar. Desliga os aparelhos para que eu pare de incomodar. A madre olhou para ela com ternura e com muito amor. Perguntou se ela conseguia pensar, raciocinar, se a cabeça estava boa. Ela respondeu que sim. Então, a convidou para trabalhar, para orar pela humanidade que não ficasse mais à toa. E a partir de então, organizou uma corrente de oração no mundo inteiro, onde, depois das 18 horas da tarde, mais de 20.000 pessoas acamadas se uniam em oração, em prece por toda a humanidade, vibrando pela paz, pela saúde e pela fraternidade. E assim, essa senhora viveu ainda muitos anos, movida pela força do bem, pela caridade que praticava também. Em O Livro dos Espíritos, na questão 642, Allan Kardec pergunta: não fazer o mal é suficiente para progredir? E a resposta é não. É preciso que façamos o bem no limite das nossas forças, para que cada um
seja responsável por todo o mal que haja resultado de não haver praticado o bem. Para sermos felizes hoje, é necessário, dentro das nossas possibilidades, oferecer aquilo que temos de bom e de melhor. Orar em favor do próximo, para que ele também ore em favor de nós mesmos. É o que nos convém nesse momento. E assim, a prece é aquele ato de amor, de fé, de simpatia, de interesse fraternal que devemos exercitar todos os dias. Rezar é pensar com ternura, de forma elevada em alguém, é envolvê-lo nas vibrações amorosas. E assim, essas energias revitalizantes da grande farmácia de Deus possa trazer a cura, as chagas da alma, o alívio da saudade daqueles que partiram, porque eles não morreram, eles só dobraram a esquina e momentaneamente nós não os vemos. A prece, ela também traz a expansão da nossa consciência e o entendimento através dessa doutrina que nos acolhe, que nos conforta. Nesses momentos cinzentos, ela nos embala nos braços de Deus. E quando nos sentirmos desamparados, desolados, frente aos testemunhas que precisamos dar, a bússola, o GPS, é o Evangelho, nele vamos mergulhar. Nessas páginas de luz encontraremos as palavras consoladoras do Mestre Nazareno Jesus, a nos orientar com segurança, para que possamos alavancar a força do bem e assim seguir avante. Ele disse um dia: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei, porque o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Nós estamos atravessando, neste momento, um período de crise, de transformação, de descobertas de outros valores mais importantes que não tínhamos nos dado conta. Por exemplo, a família. Como é bom termos uma família, como é bom termos um lar para descansar. Isso não tem preço. Agradeçamos a Deus, a família que temos, as pessoas as quais nós podemos amar. E é natural essas tragédias, nós já tivemos outras pandemias em alguns dias, outrora, mas tudo vai passar, tudo vai ficar bem, porque nos diz o Evangelho que a fé é o remédio infalível do sofrimento. Ela nos mostra o horizonte infinito diante dos quais esses poucos dias nebulosos, eles se esvaem. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados, os que resgatam os débitos do passado. E assim se tornam mais fortes, porque pediram a Deus Pai Criador para provar a sua fé, sentindo o seu imenso amor. No entanto, a tempestade que depura a atmosfera modifica a estrutura existente, reverdece a natureza, a flora e a fauna ressurgem exuberante. O pântano, o charco, eles existem porque falta a drenagem das mãos amorosas de Deus.
para transformá-lo em jardim, em pomar de frutos gostosos. As roseiras, as hortênsias, na entrada do outono, elas precisam ser podadas para que as raízes extraiam do solo fértil as substâncias necessárias ao fortalecimento do caule. E assim, revigorado, ele oportuniza o surgimento de novas folhas e daqueles botões abençoados, os quais desabrocharão na primavera, espalhando a beleza e a fragrância no ar e ensinando-nos que a vida é um precioso presente de Deus. Precisamos valorizar, porque nós não sabemos, amados, quanto tempo ainda nós temos para respirar. Vamos perdoar, vamos amar mais, nos libertar das mazelas do passado. Enquanto é tempo, enquanto ainda jornadeamos deste lado, vamos ser felizes hoje, assim como somos, com aquilo que temos, humildemente, com as experiências que precisamos vivenciar. O desapego, mesmo que sejam as dores, elas vão nos iluminar, aceitamo-as com galardia, agradeçamos a Deus porque podemos caminhar, pular, cantar e abraçar. Quanta saudade de um abraço, quanta saudade de reunir os amigos e a família no terraço. Mas o consolo, a alegria é que tudo é impermanente, tudo é movimento, tudo é imobilidade. A vida é a ação que pulsa, é o sentimento, é verdade, é renovação de hábitos e de valores. Os cânions são aqueles vales profundos provocados pelos ventos e pelas chuvas, pelas águas, e assim um dia se tornam belos com o tempo. Querido irmão, confia no tempo que age com retidão. Não desanime em paisagens morais do planeta azul, que se encontra em transformação, em viagem para um mundo de regeneração, para um mundo mais irmão, mais fraterno, mais belo, que com a nossa curta visão nós não podemos compreender. Dessa inarmonia, desse caos, surgirá um dia em níveis mais elevados. Não podeis compreender o que é um mundo regenerado que está para acontecer. O processo atual, ele é de experiências com os seres humanos que ainda permanecem nas faixas primárias da evolução, que estão sendo utilizados para o aprimoramento de valores mais bem elaborados. Dizem os espíritos superiores que uma grande guerra atômica, ela foi evitada. Toda crise prenuncia a conquista de valores para o futuro. E a reencarnação nos esclarece a doutrina espírita, que a lei do progresso, e a ninguém dela se eximirá. Ainda é necessário para a carne voltar, para alguns débitos resgatar, para fazer de novo as lições, aquelas as quais nós não soubemos amar. Ninguém morre. A passagem pela vida terrena, ela é muito curta. É uma questão de segundo. Todos que renascem, eles não permanecem aqui nesse mundo.
há uma programação divina muito bem elaborada para os irmãos que precisam retornar depois dessa jornada. Confiem e acreditem, eles são acolhidos nos braços do Senhor da vida e envolvidos pela misericórdia do Pai, nos fluidos e nas energias que constituem esse mundo de provas e expiações. Então, amados, vamos pensar como Jesus pensou. Vamos amar como Jesus amou, porque os pensamentos bons, eles têm o poder de anular as correntes mentais negativas, ajudando a arejar o sistema nervoso central contra as investidas agressivas do mal, da vingança, do ódio, dos invejosos. Não desanime, não ceda. O sol que te aquece é o mesmo que brilhou na Galileia para Jesus. E Jesus não desanimou. Depois que ele atendia a multidão dos enfermos, ele se jogava nas preces, corria para o deserto, meditava e embalava-se nos braços de Deus. E depois, fortalecido, ele prosseguia com a missão ao qual ele aqui tinha aportado. Vamos cumprir os nossos deveres com galardia e sejamos o exemplo para aqueles que caem pelas estradas da vida. Francisco de Assis, quando se preparou para a sua nova missão, a missão do desapego e da valorização da vida, ele influenciou o rico Bernardo Quintavalle, o poderoso Monsenhor Catani, o lenhador Egídio e outros mais. E hoje, na atualidade, é o pai da ecologia. As suas ações, a força do bem, serve de modelo para nós também. E Humberto de Campos, ele nos descreve, né, o panorama em pequenos flashes da psicosfera no momento em que Jesus desencarnou. Ele nos fala que uma pleia de espíritos iluminados aportaram esse planeta para trabalhar aquela psicosfera, neutralizando os tumultos que haviam acontecido. Também coral de crianças cantavam glória a Deus nas alturas. E o mundo invisível parece que ele desceu à terra. E um espírito de muita luz aproximou-se do Mestre Jesus. E ele reuniu forças, pediu àquele irmão iluminado que fosse ao encontro de Judas, que acabara de se suicidar, que desse a ele um passe revitalizante para que ele adormecesse por alguns instantes. E assim ele foi desencarnar. Momentos depois, passados-se alguns dias, Jesus vai às regiões de sofrimento, às regiões umbralinas, o resgata, traz para junto de si, envolve-o nas suas energias amorosas e entrega aos braços da Mãe Santíssima, para que de perto ela pudesse acompanhar os passos daquele irmão querido que tinha que, com a sua consciência, se reabilitar e também com as leis divinas. Hoje, ele já faz parte do Colégio Apostólico do Cristo. Amados, a vida, ela é passageira. E são momentos muito
muito breves que nós passamos aqui na terra, logo nós vamos nos encontrar com os nossos amores que partiram e que estão do lado de lá. Eles vivem porque são espíritos imortais, nos esclarece a doutrina espírita. Os nossos irmãos, eles estão tendo o aprendizado, eles finalizaram um ciclo aqui nessa terra abençoada. E nós estamos tendo a oportunidade de fazer aquisições de valores imperecíveis à nossa alma, até que um dia não teremos mais necessidades de encarnar, de passar por esses momentos difíceis, de provas, de expiações. Nos diz Paulo, numa carta aos Romanos, no capítulo 12, versículo 21, não te deixes vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. Confia naquele que administra a terra e a conduz com segurança das trevas para a luz, do túmulo para o equilíbrio, do incêndio e da loucura para a harmonia e a beleza. A vitória do bem, ela é inevitável, e o triunfo sobre o sofrimento será breve alcançado. Confia no Pai Celeste e te sintas abraçado, cobertos de bênçãos nesse mundo abençoado. Que possamos, no decorrer da nossa existência, estudar essa obra de Joana de Ângeles, ditada por esse espírito iluminado através do Divaldo Franco. Ele nos traz as lições belíssimas para que nos possamos sentir fortalecidas e seguir avantes de cabeça erguida. E assim, convidamos a todos para fazermos a nossa prece ao Pai Celeste. Elevamos o pensamento a Deus e suplicamos a Jesus que Ele nos fortaleça para que possamos fazer o bem e assimilar as tuas lições amorosas. Porque disse Paulo de Tarso certo dia, não faço o mal, não faço o bem que quero, mas o mal que não quero. Que possamos viajar para dentro de nós e olhar aquilo que precisamos mudar para que o bem em nossas vidas possa ser maior, possa ser aquela alavanca do nosso progresso. Que todos recebam um banho de luz, de muita amorosidade, que as palavras do Mestre Jesus curem as chagas da alma, fortalecendo-os, encorajando, enxugando as lágrimas que precisamos derramar, porque estamos num mundo de provas e expiações. Fé, coragem, alegria, porque tudo vai passar. Tudo é vida, tudo é luz, tudo é renovação. Confiamos de braços abertos no Mestre Jesus. E naqueles momentos mais difíceis, quando nós somos provados, peçamos a Ele que permaneça firme ao nosso lado, que segure a nossa mão para nos sentirmos amados. Muita luz e ternura em seus corações. Fé, em nome de Deus, concluímos a exposição doutrinária. Assim seja, e que todos fiquem bem.